Olá, nesse trabalho iremos especialmente tratar de dois conceitos da Escola de Frankfurt, que são a indústria cultural e a cultura de massa, que foram inicialmente desenvolvidos por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Para uma visão mais ampla dessas ideias, durante o trabalho também iremos explicar o conceito de arte, sua função e reprodutibilidade. Visando a consolidação da indústria cultural e a cultura de massa na nossa sociedade, a análise de forma externa desses conceitos é de suma importância para os indivíduos que convivem nesse meio, já que esses conceitos tratam sobre o estudo da alienação dos indivíduos através do capitalismo, tendo os meios de comunicação como principal ferramenta para a divulgação do consumismo. Agora, antes de entendermos o que é indústria cultural e cultura de massa, iremos contextualizar o momento que esses conceitos foram criados. Esses conceitos foram criados na Escola de Frankfurt por Theodor Adorno e Max Horkheimer. A Escola de Frankfurt foi criada em 1923 e ela era marcada pelo ensino do pensamento filosófico e sociológico, filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu como projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt. Agora, a primeira ideia da Escola de Frankfurt que vamos explicar é a indústria cultural. Esse primeiro conceito se refere a uma produção em massa, que ocorre nas fábricas e nas indústrias, e que se adaptou para a arte. Portanto, se trata de uma nova forma da produção de arte e cultura, utilizando as técnicas do capitalismo. Logo, a arte que é produzida na sociedade contemporânea é desenvolvida sob a lógica de produção em larga escala. Assim, existe um pensamento que passa a influenciar a maneira da produção da arte e seu consumo. Sendo assim, uma escultura ou um filme são produzidos seguindo uma mesma lógica, ainda que possuam algumas diferenças. Agora, Emanuel explicará um pouco mais sobre a indústria cultural. Podemos considerar ainda a indústria cultural como um mecanismo de controle dos indivíduos, que tem como objetivo padronizar, homogeneizar e fortalecer os valores capitalistas de consumo perante as grandes massas. As principais características da indústria cultural são ter o lucro como finalidade, padronização dos gostos e interesses dos consumidores, massificação dos produtos, produtos fáceis de serem consumidos e homogeneização dos produtos. Agora, explicando sobre cultura de massa, podemos dizer que ela é o produto realizado pela indústria cultural. Ela tem o intuito de atingir a massa social, considerando massa em seu sentido de coesão e opacidade. Portanto, a cultura de massas é o meio e o fim pelo qual se submetem as mais variadas expressões culturais a um ideal comum e homogêneo. Ela tem a propriedade de absorver os antagonismos e transcender distinções sociais, étnicas, sexuais, etárias e etc., transformando-se em produtos para consumo no mundo de consumidores livres. Em suma, a cultura de massas é um produto padronizado e pré-definido para o consumo imediato. Muitas vezes é considerado como algo trivial, tal qual ouvir uma música ou assistir um programa de televisão. Mas o que seria essa arte que a cultura de massa e a indústria cultural nos traz? A arte não tem uma definição comum para todos, portanto, é algo relativo para cada indivíduo. Um conceito que podemos dizer é que a arte possui um caráter estético e está intimamente relacionado com as sensações e emoções dos indivíduos. Portanto, pode ser entendido como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa. E ela é reproduzida através de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema, e em suas variadas combinações. E agora o Luiz trará alguns exemplos relacionados à indústria cultural e cultura de massas. Para o primeiro exemplo de indústria cultural e cultura de massa, temos as novelas brasileiras da atualidade. Praticamente todas retratam as mesmas situações que podem ocorrer na vida de alguém. Em todas há traições, ameaças de morte, vilões e heróis, intrigas familiares, diversos crimes e etc. A maioria das novelas exibem as mesmas cenas cotidianas, só mudando o cenário. Isso, pois essa é uma característica da indústria cultural, assim lucrando cada vez mais sem ter que renovar para produzir algo novo. No segundo exemplo, iremos analisar algumas imagens promocionais do novo álbum Scaled and Dice da banda 21 Pilots. Nos posters podemos observar uma certa influência de revistas dos anos 70 e 80 da Apple, anunciando seus produtos de maneira empolgante, repleta de cores e inovadora. Apple, the personal computer. Com o avanço tecnológico e a criação do Macintosh, a Apple investiu bastante em marketing, gerando uma certa expectativa e prometendo uma grande inovação para os consumidores, assim trazendo um alto engajamento para todos os seus produtos, como podemos ver nessa propaganda dos anos 80. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
And you'll see why 1984 won't be like 1984. Podemos notar influências nas logos dos banners, que possuem um formato mais suave e atraente, inspirado nas antigas divulgações da empresa Sega, que tinham como objetivo vender seus produtos como o que eles realmente são, produtos. Assim, podemos observar que aparentemente o pôster está tentando vender a banda como um produto, e não como os indivíduos que a compõem. O design chamativo dos banners é totalmente diferente dos álbuns anteriores, como no álbum Blurface, que temos um design mais minimalista utilizando apenas duas cores, o vermelho e o preto, com foco na simbologia e a utilização de pontos e linhas geométricas, deixando tudo com um significado mais artístico. Assim como no álbum Trench, que tem a cor predominante o amarelo, tendo um significado mais profundo através da simbologia, com a presença de um toque mais humano e artístico. Diferentemente do novo álbum Skull and Dice, que é feito para ser algo visualmente apelativo, com a utilização de textos mais arredondados, um alto fluxo de cores e as logotipos com formatos mais atraentes, assim criando uma alta expectativa em cima do produto, como na propaganda da Apple, com a finalidade de vender este produto. Com a realização do trabalho, podemos concluir que a indústria cultural e a cultura de massa têm uma grande importância na atualidade. Podemos entender que a indústria cultural se refere a uma produção em massa, que se adaptou para a arte. Ela dita uma maneira de produção e do consumo de arte, e tem o objetivo de padronizar, homogeneizar e fortalecer os valores capitalistas de consumo perante as grandes massas. Para a cultura de massa, temos que ela é o produto realizado pela indústria cultural. Ela tem como objetivo atingir a massa social, portanto é o meio e o fim pelo qual se submetem as mais variadas expressões culturais a um ideal comum e homogêneo. Logo, ela é basicamente um produto padronizado e pré-definido para o consumo imediato, muitas vezes sendo considerado algo trivial, tal qual ouvir música ou assistir a um programa de televisão. Atualmente, graças ao fácil acesso ao serviço de streaming, às plataformas de entretenimento e à internet em geral, temos um contínuo contato com a indústria cultural, uma vez que ao consumirmos os produtos ofertados pelos mesmos, estamos nos adequando ao padrão e aos objetivos da indústria cultural, gerando assim lucro para os produtores. Podemos dizer que boa parte da população pensa em iniciar esse processo de massificação, uma vez que ele é ensinado na maioria das escolas aos alunos. Mas ao mesmo tempo também há uma parcela da população que não tem conhecimento de tal processo, já que o acesso à educação não abrange a todos. Todavia, mesmo sabendo sobre o processo, não há muito o que fazer sobre, já que a população, de um modo geral, não tem poder para influenciar na produção de filmes, séries ou outro meio que possa ser utilizado pela indústria cultural.